Graças a Deus, mais uma live para a gente poder meditar, poder pensar nas coisas do alto, apesar ainda da Covid-19, apesar das tribulações, mas a palavra de Deus é o nosso bálsamo, oásis no deserto, quando estamos aflitos, quando nós estamos com sede, quando nós estamos sedentos. É na palavra de Deus que nós encontramos alívio, principalmente porque a palavra de Deus ela é cristocêntrica, ou seja, Jesus está em toda a Bíblia. Então, de Gênesis a Apocalipse, você encontra o Senhor Jesus. Façamos o homem, plural, o Senhor Jesus estava lá. A Bíblia diz em Colossenses que todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele nada do que tem, que existe, existiria se não fosse Ele. Então nós vamos falar hoje sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, e eu tenho certeza que você vai ser edificado com a palavra do Senhor. Mas por favor, você deve pegar sua Bíblia aí, para nós meditarmos juntos, e também você deve aproveitar esse momento, esse preâmbulo aqui, essa abertura, para você convidar amigos e parentes para assistir a nossa programação. Daqui a pouco eu e minha esposa Marta vamos estar cantando uma música bonita também que fala sobre Jesus. Bíblia Sagrada, vamos pegá-la, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, hoje no livro, segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Levi, o levita também, ele que era cobrador de impostos, e o Senhor o chamou, e a Bíblia diz, quando o Senhor disse, segue-me, ele largou tudo e passou a seguir o Senhor Jesus. Mateus capítulo 16. Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus capítulo 16. O título, o texto que nós vamos ler a partir do versículo 13, tem muitos ensinamentos, muitos. Eu pelo menos tenho 4 sermões aqui nesse texto. Hoje eu vou fazer um apanhado, uma miscelânea, vou misturar aqui alguns ensinamentos nesses 4 sermões que eu prego. Vamos ler. A Bíblia diz no versículo 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Jesus faz uma pergunta: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus está perguntando para os discípulos e quer saber o que é que os outros dizem a seu respeito. Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Boa pergunta. E os discípulos disseram assim, eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Interessante a resposta do mundo. Eles estavam colocando Jesus aqui no alto nível. João Batista, a Bíblia diz que não há ninguém nascido de mulher maior do que João Batista. Então João Batista estava num conceito altíssimo. Elias, aquele pedia fogo do céu, caía fogo do céu, foi arrebatado, sabe, num carro de fogo. Elias bateu na água no Jordão, o Jordão se abriu com a capa dele. Então Elias também estava no topo. Jeremias, profeta chorão, profeta que tinha misericórdia do povo de Israel. Mas mesmo assim o Senhor condenou Israel e Jeremias foi salvo. Ou um dos profetas, Moisés, Isaías, qualquer um. O que nós aprendemos aqui é o seguinte: o mundo lá fora pode ter Jesus em alto conceito, mas nunca sabe quem é Jesus na verdade, porque não tem revelação. Eles podem dizer que Jesus é iluminado, eles podem dizer que Jesus foi um bom homem, que Jesus foi isso ou aquilo, mas sem revelação do Espírito Santo, sem o Espírito Santo revelar, a pessoa fica aquém.
pessoa não sabe realmente quem é o Senhor Jesus. E você já ouviu gente dizer sobre Jesus, mas não condiz com a realidade de quem é realmente o Senhor Jesus. O que nós estamos falando aqui é que Jesus é muito mais do que João Batista, do que Elias, do que profeta. Jesus é Emanuel, ou seja, o que é Emanuel? Em, dentro, em, man, homem, El, Deus, Deus dentro do homem. Então Jesus é Deus. Preguei um dia desse atrás aí sobre os deuses do mundo, vaca, macaco, sabe, as religiões inventam deuses de tudo quanto é tamanho, mas nós estamos falando que Jesus é Deus, é Emanuel, Deus conosco, em dentro, man, homem, e El, Deus, Deus dentro do homem. Então Jesus é muito diferente. Mas Jesus não quer saber somente o que é que o povo lá fora está dizendo. Jesus, no versículo 15, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Agora Jesus vira para os apóstolos, para os seus discípulos, aqueles que estão perto dele, que seguem a ele. O que vocês dizem que eu sou? Olha que interessante. Simão era o que falava mais, o mais impulsivo, porrador. Ele tinha coragem de falar. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que coisa linda! Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo é enviado, é o Messias, esperado por Israel, esperado por nós. Filho de Deus. Desde que deixou os céus, a glória, deixou o Pai, ele se torna filho. E por isso Jesus é o Messias e ao mesmo tempo ele se torna filho para obedecer, para estar submisso ao Pai. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Qual é a nossa resposta? O que é que você vai responder sobre Jesus? A Bíblia diz que Pedro respondeu porque houve uma revelação na vida de Pedro. Respondeu Jesus, 17. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Ou seja, você falou não da boca para fora, você falou não porque os outros estão dizendo, você falou porque o Espírito Santo tocou em você, o Pai revelou a você, e você está dizendo que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque houve uma revelação. A Bíblia diz o seguinte, Jesus dizendo, ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Paulo escreveu isso, dizendo que se você fala como papagaio, Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, só papagaiada, sem ter revelação no coração, não adianta nada. Nós precisamos declarar como Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus, sabendo do coração, Pedro, você está com muito. Quem te revelou isso não foi você mesmo. Você não procurou isso por causa do tradicionalismo cristão. Você está declarando isso porque o Pai revelou a você, o Espírito Santo revelou a você. Lindo, né? Não foi por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Agora, uma das coisas interessantes é que aí começa a igreja. O Senhor começa, através dessa declaração, começa a instituir a igreja. E eu lhe digo a você, você é Pedro, você é uma pedra, e Pedro é pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém. E as portas do Hades não poderão vencê-las. O que a Bíblia está dizendo? Que Pedro é pedra. Mas não só Pedro é pedra, nós também somos pedra. Pedro, escrevendo as duas cartas, ele declara isso no capítulo 2 da primeira carta, dizendo que nós somos pedras vivas e Jesus é a pedra principal, a pedra da esquina. Nós estamos sendo formados em cima da rocha inabalável que é Jesus. Aleluia. Assim como Pedro,
assim como eu, assim como você, nós somos pedras formando agora um edifício para a morada de Deus. Se tivesse tempo, a gente corria lá para Pedro para fazer o estudo bíblico. E ele diz assim: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha a responsabilidade da igreja. O que liga está ligado, mas o que desliga está desligado também. Então advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Não precisa anunciar. E hoje tem muita gente obedecendo literalmente esse texto aqui. Não fala para ninguém a respeito de Jesus. Não fala para ninguém a respeito do Cristo. Estamos nós aqui agora, através da live, dizendo: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Cristo. Estamos desobedecendo o Senhor Jesus, mas estamos declarando que Ele é o Cristo, o Filho do Deus bendito. Agora presta atenção numa coisa que eu quero tirar uma lição para nós. Nós também devemos perguntar, devemos querer saber o que é que os outros estão dizendo a nosso respeito, a respeito da igreja, a respeito da minha vida. Quando Pedro declarou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, era um homem comum. Pedro nem acreditava na redenção. Já pensou? Nem acreditava na redenção. O Senhor não vai morrer. Eu vou dar espadada para lá e para cá, mas o Senhor não vai para a morte. Para trás de mim, Satanás. Era homem falho, pregando uma doutrina que Jesus veio para isso, para morrer em nosso lugar. E Pedro achava que não deveria morrer. Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas a declaração aqui é firme. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não importa se eu peco ou se você peca. O mundo lá fora não está no nosso nível. A igreja está num nível superior. Sabe por quê? Nós temos a revelação do Espírito Santo em nós. Para declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia por isso. Agora, não só Pedro tem a chave. Ele é pedra. Ele é o líder. Mas no capítulo 18, um pouquinho na frente, capítulo 18, versículo 20, diz assim, Jesus dizendo: digo-lhes a verdade, tudo que vocês, não só Pedro, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que vocês, plural, a igreja, desligarem na terra terá sido desligado no céu. Não só Pedro, mas nós, a igreja, temos a autoridade de ligar nos céus, desligar, e o que a igreja faz, acontece. Agora voltando, eu quero saber o que os outros estão dizendo. Pode elogiar, pode fazer pode falar o que quiser, mas a igreja é a igreja. Nós somos a noiva de Cristo, nós somos o povo eleito, a nação santa de Deus. Isso é verdade. Alguns dizem assim: mas a igreja tem muito problema, tem muito fofoqueiro, tem muito isso e aquilo, porque nós somos homens. Pedro negou, Pedro não acreditava na redenção do Senhor. Preste atenção, mas ele declarou a verdade. Nós estamos declarando a verdade. Jesus é o Filho de Deus. Amém. E a igreja está aqui para isso. Agora, vamos perguntar não só lá fora, mas vamos perguntar dentro de nós mesmos. Você está em casa aí, esposa, esposo, filhos. Como é a vida dentro de casa com seu esposo, com a sua esposa? Como é a vida de oração, de comunhão, de alegria, de prazer? Como é que é? Às vezes não. Aí foge o parâmetro da igreja. Nós não somos impecáveis. Nós podemos viver sem pecar, mas nós não somos impecáveis. Nós falhamos. Só que dá prazer em viver com a família, com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com os filhos, com os parentes. Dá para viver. Mesmo fechado como estamos. A igreja primitiva era assim. O que é que os irmãos estão dizendo a seu respeito? Isso é importante, porque nós sabemos que o mundo não conhece muito bem, mas dentro da igreja nós nos conhecemos melhor uns aos outros. E muito mais ainda a nossa família, muito mais ainda também a nossa esposa, o nosso esposo nos conhece melhor do que qualquer uma outra pessoa. Mas sabe que Jesus ouviu dos outros, Jesus ouviu dos discípulos,
Mas Jesus ouviu também, sabe de quem? Capítulo 17. Quando Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte da transfiguração, Jesus começa a resplandecer, a transfigurar-se diante deles. Eles ficam atônitos, eles caem por terra e de repente Pedro fica tão animado. Olha só como Pedro dá furo, porque é homem. Pedro fica empolgado porque aparece Moisés, aparece Elias ao lado de Jesus, conversando com ele. Jesus resplandecente, Moisés e Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, aparece, começa a conversar com Jesus. O momento é um momento de emoção, é um momento terrível, e eles caem por terra, mas Pedro, que fala muito, então Pedro fala: Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias e outra para ti. Pedro está tentando dividir o reino. Uma tenda da lei, uma tenda dos profetas e uma tenda para Jesus. Mas a Bíblia diz assim, capítulo 17, 5. Enquanto ele ainda estava falando, Deus nem ouviu o que Pedro estava falando e não quer ouvir. Se a gente quer dividir a igreja, profeta, lei e Jesus, não. Jesus é o único. Sabe, enquanto ele ainda estava falando, versículo 5, uma nuvem resplandecente os envolveu. Não bastava o brilho do Senhor Jesus, uma nuvem agora cobre aquele monte, cobre aquele lugar. E da nuvem, diz a palavra, e dela saiu uma voz que dizia, olha só o que a voz diz, o que é que Deus diz? Este é meu filho amado, em quem me agrado, vocês devem ouvir a ele, ouçam-no. Sabe o que isso nos ensina? Que nós na igreja, nós temos que ter como prioridade nas nossas mensagens, nas nossas pregações, o Senhor Jesus. Não pregar filosofia. Um filósofo disse uma certa vez, filosofia só é bom para filósofo. Eu não sou filósofo. Apesar de ter estudado filosofia, eu não sou filósofo. Filosofia é bom para filósofo. Agora, Jesus é a nossa sorte, a nossa garantia, a nossa esperança, é o nosso Deus, é o Emanuel. Jesus é a nossa água, é o nosso pão, é o nosso pastor. Jesus é tudo para nós. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que Deus não ouviu a Pedro para dividir lei. Nós não precisamos mais de lei. O Antigo Testamento, nós não estamos debaixo da lei. Nós não precisamos de profetas. E algum profeta revelar alguma coisa, nós não precisamos de profeta. Nós precisamos, sabe de quem? Do Filho. Hebreus diz o seguinte no capítulo 1. Deus antigamente falou de várias maneiras para o povo, mas nesses últimos dias o Senhor fala através de Jesus. Jesus é que nós precisamos ouvir. Deus está dizendo, este é meu filho amado, em quem me agrado. Então ouçam-no. O que é que os outros estão dizendo a seu respeito? Pode errar, pode falar mal da igreja, não tem revelação, não conhece que somos a noiva. Somos a igreja do Senhor comprada pelo sangue de Jesus. O que é que a família, o que é que nós que estamos juntos falamos a respeito da igreja? A igreja do Senhor é nossa. Agora presta atenção, esposa pode errar, o mundo pode errar, Deus não erra, Deus não engana. Deus, o que é que Deus está dizendo a seu respeito, a meu respeito? O que é que você faz longe da família? O que é que você faz longe das pessoas? Uma vez eu estava lá em Paranaguá, eu e a Marta, um irmão emprestou uma casa pra gente, a gente foi na praia. E a Marta naquele dia não quis, não sei se ela saiu, ela não quis ir. E eu fui sozinho na praia. Gosto de ir com um livro, sentar e ler e ver o barulho, ouvir o barulho do mar, e dar um mergulho, e sentar e ler. E de repente, um guarda-sol de uma mulher, ela não estava lá, o guarda-sol virou, o vento tocou, eu fui lá, fechei o guarda-sol, coloquei lá, ela chegou e olhou o guarda-sol fechado. Foi você que fez? Falei, fui eu que fiz, porque já estava longe lá, o vento foi grande, muito obrigado. Ela ficou olhando para mim assim, de repente ela disse assim, eu acho que eu te conheço. Eu falei, não conhece não. Ela falou assim, você não é daqui, né? Eu falei, não sou de Paranaguá. Ela falou assim, eu acho que eu te conheço, você não é de Maringá? Eu falei, sou de Maringá, isso longe, hein? Sou de Maringá.
você não é o pastor da igreja missionária lá atrás das lojas americanas? Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou, eu já fui na sua igreja, já te ouvi pregar no culto à tarde, que você orava lá pelo povo. Eu fui convidado por uma amiga, eu fui naquela igreja, gostei demais, mas eu moro aqui em Paranaguá. Eu fiquei pensando comigo, o mundo é pequeno. Já pensou se eu estivesse fazendo alguma coisa errada lá, sozinho naquela praia? Graças a Deus, estava lendo um bom livro, sentado, porque esse é o padrão da igreja, esse é o padrão do povo de Deus. O que é que Deus diz a seu respeito? Diz para Jesus, este é meu filho amado, em quem me agrado. Vocês devem ouvir a ele. Deus pode dizer isso para você? Deus pode dizer isso para mim? Esse é meu filho amado. Deus tinha um prazer grande em Pedro, apesar de ser Pedro. Deus tinha um prazer grande nos discípulos, apesar de serem discípulos. Preguei um sermão algum tempo atrás, que o título era Deus abençoa a igreja apesar de nós. Deus abençoa a igreja apesar de nós. Somos falhos, mas Deus tem compromisso com a igreja. Deus abençoa a igreja. Jesus é o Senhor. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Poderia falar mais, mas o tempo é esse. O que é que estão dizendo a nosso respeito? O que é que os irmãos dizem, a família diz a seu respeito? E o que é que Deus diz a seu respeito? Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Vocês devem ouvir a ele. Vamos cantar uma música. Você está tão triste assim. Abre a porta do seu coração. E se você ainda pensa em si, deverá ter uma só canção que fale muito mais de amor e daquele que na cruz um dia se entregou. Ele é Jesus, seu amparo, que está sempre ao seu lado. Da paz, amor e muito mais, seu perdão e salvação. Tristeza na alma, no coração, Jesus pode mudar essa situação. Porque você está tão triste assim. Abre a porta do seu coração. E se você ainda pensa em si, deverá cantar uma canção que fale muito mais de amor e daquele que na cruz um dia se entregou. Ele é Jesus, seu amparo, que está sempre ao seu lado. Ele lhe conduz, Te dá paz, amor e muito mais, seu perdão e
ligarmos aqui será ligado nos céus. O que nós desligarmos aqui será desligado. Nós não vamos desligar nada. Nós vamos ligar agora. Nós vamos ligar as necessidades, os problemas, a tristeza que está abalando a sua vida, o seu lar. Muitos lares em luto, tristeza, não pode nem enterrar seus mortos. Que situação! Jamais pensaríamos que iríamos ver isso acontecer. Isso parece coisa do Apocalipse, que vão acontecer coisas tremendas, terríveis. Mas é momento de oração. Ore comigo, vamos fazer essa corrente. O Magal mandou uma mensagem dizendo: pastor, muito obrigado. Deus está restabelecendo a minha vida aqui no hospital. Ele declarou: muito obrigado, porque eu sei que essa corrente de oração tem efeito. Dominique disse a mesma coisa. Essa corrente de oração tem efeito, e tem mesmo. Se nós ligarmos, será ligado nos céus. Isso é promessa, e nós cremos pela fé nessas promessas. Se une aí com a sua esposa, com seus filhos, é momento de oração. Deus, nós temos aqui esses nomes que nós mencionamos. Temos aqui também, Senhor, pessoas que estão aflitas. O luto tem tomado conta, adentrado o lar. A morte, a tua palavra, Paulo escreve e chama a morte no capítulo 15, versículo 26. Paulo chama a morte de inimiga. E uma inimiga ou um inimigo, quando entra na casa de alguém, deixa um rastro de tristeza, de decepção, de dor, de choro. E a morte entra e deixa esse rastro de tristeza. Mas nós sabemos também que Jesus, quando entra numa casa, Jesus restaura, Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus é paz. Por isso ele declarava, quando entrou na casa onde os discípulos estavam depois da sua ressurreição, com medo, chorando, decepcionados, com dúvidas, Jesus entra e diz: paz seja convosco. É o que nós queremos, Deus. Traga paz para esta família. Traga paz agora para este coração. Nós acabamos de cantar que Jesus é aquele que dá alegria. Se nós abrirmos a nossa alma, Ele entra. Ele está à porta batendo. Desde que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Vou cear com Ele e Ele comigo. Aleluia. É promessa do Senhor. Ó Espírito Santo, trabalha no coração dessas pessoas para crerem na pessoa de Jesus, unicamente em Jesus, que é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Agora, Deus, nós estamos orando em favor daqueles que estão infectados no hospital, Magal, meu Deus, Dominique se recuperando, Cida, Rafael, pessoas que já se recuperaram, Paulo Reis, Hermísia, que a tua graça esteja sobre estas vidas. Abençoa Helena, abençoa Hilda, liberta estas vidas em nome de Jesus, Senhor. Abençoa a Márcia Lopes, abençoa, meu Deus, a família da Rosinha aqui, lá no Brasil, os problemas que essa família está enfrentando. Somente o Senhor pode entrar para solucionar o problema, em nome de Jesus. Colocamos John Piper, esse grande servo do Senhor, no sentido de escrever, como escreve, como é grande, para colocar ensinamentos nos livros que nós lemos. Abençoa a vida dele, para que ele possa ter muitos anos de vida, para continuar escrevendo grandes ensinamentos para nós, Senhor. Agora oramos, Senhor, em favor de cada pessoa, que nós não temos o nome aqui, mas está aí agora, suplicando a bênção do Senhor. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Jeremias 23, 23. Tu és o Deus de perto e o Deus de longe. Amém. Tu estás atuando lá no Brasil, está atuando em Portugal, está atuando aqui na América, em qualquer lugar que estejam essas pessoas. Oramos e abençoamos, aleluia, em nome de Jesus, o nosso Deus. E que a graça do Senhor esteja sobre nós. É o que nós queremos, é o que nós precisamos. E fazemos esta oração em nome de Jesus, o nosso Deus. Assim seja. Amém. Amém, Jesus. Domingo tem mais. E vamos voltar aqui. Minha voz está recuperando, graças a Deus. Nós vamos voltar na quinta-feira, vamos voltar no domingo pregando a palavra de Deus. Convide seus amigos e parentes para assistir, para estar conosco. Se tem pergunta a fazer,
manda pergunta para mim através do Instagram, através do WhatsApp, seja lá o que for. Manda para mim perguntas sobre a Bíblia que eu possa ajudá-lo a compreendê-la mais. Que Deus vos abençoe abundantemente.